A China afirmou que nunca enviou armas para o Irã, mas não fará isso novamente. Essa declaração estranha soa como a famosa frase de Chernomyrdin: não aconteceu, e aí aconteceu de novo. Mas como alguém conseguiu convencer a China a parar? Bem, quem é esse alguém? Nós entendemos, é o incomparável Donald J. Trump. Bem, vamos falar sobre isso na segunda parte do nosso vídeo, e aliás, mais para o final também vamos falar sobre o escândalo entre Trump e o Vaticano. A resistência iraniana, quero dizer, a oposição dentro do Irã está crescendo. Alguém, suspeito que seja o Mossad, está fornecendo explosivos para eles e os quartéis regionais da Guarda Revolucionária estão sendo explodidos. Mas os iranianos estão tão cheios de ódio pelo regime que estão prontos para estrangular esses próprios Basij, que são tipo, pelo que entendi, eles também têm Sajak. Mas esses são os esquadrões ativos que atiram nas pessoas nas ruas. O povo sente tanto ódio por eles e por todo o regime que está pronto com as próprias mãos, com canivetes, a matar um por um. Acabaram de matar, esfaquear, nem sei como dizer com mais precisão, encontraram ferimentos de faca nele, o chefe do departamento regional desse tal de Basij, que eu entendo ser o serviço secreto local deles. Temos notícias realmente chocantes. Parece que houve uma série de assassinatos e tentativas de assassinato no Irã, incluindo a morte de um dos principais líderes responsáveis pela repressão aos cidadãos iranianos durante os protestos que ocorreram no final de dezembro e início de janeiro. O número exato de mortos ainda permanece em grande parte desconhecido, mas algumas estimativas chegam a 45 mil pessoas, enquanto outras apontam para 30 mil. Mas sabemos com certeza que milhares de cidadãos iranianos foram mortos e uma das pessoas responsáveis por isso agora foi morta em circunstâncias misteriosas, completamente desconhecidas, onde todos os detalhes permanecem muito obscuros. Esse, claro, homem gentil, bondoso e delicado, comandava as execuções de manifestantes desesperados, pessoas que primeiro eram identificadas, depois encontradas e, quando possível, mortas. Sabemos por desertores que a China ajudou ativamente o Irã. Primeiro, apontar mísseis para navios, aviões e equipamentos americanos. E que o sangue dos 13 soldados americanos mortos, ao que parece, também está nas mãos deles. Foi relatado que durante a noite um grupo separatista de Ahvaz cometeu assassinatos e atentados com bombas em várias cidades. Assim, sabemos que tentativas de assassinato, de líderes-chave, figuras importantes, chefes de polícia, chefes militares, chefes dos serviços de segurança do Estado estão sendo realizadas em Ahvaz ou por grupos separatistas de Ahvaz. Esses são considerados responsáveis. Agora vamos falar de outros incidentes sem responsáveis conhecidos, como bombardeios e assassinatos direcionados. Isso talvez indique que uma rebelião está começando a surgir e se desenvolver no Irã, pois eles estão começando a identificar e eliminar vários elementos da estrutura de liderança da forma mais brutal e violenta possível. Esse talvez seja o último prego no caixão, se eles assinarem esse acordo com os americanos, porque todo o regime está completamente dividido e o povo iraniano continua resistindo. Vamos falar sobre isso. Também, como eu já disse, vamos discutir os últimos vídeos e atualizações que temos sobre o que aconteceu ontem à noite e hoje de manhã na capital, em Teherã, já que grupos armados iranianos continuam eliminando líderes e comandantes da Guarda Revolucionária. Desde ontem, vimos uma série de ataques realizados por anti-islâmicos, iranianos anti-islâmicos de ocupação. Por outro lado, os Estados Unidos estão ajudando o herdeiro do trono, o herdeiro do Shah, ou seja, Reza Pahlavi II. Ele está tentando consolidar apoio na Europa. E, aliás, aqui está um trecho do seu discurso na Suécia. Eles prefeririam morrer de pé do que levar uma existência miserável de joelhos. E eu faria o mesmo. Churchill entendia muito bem esse povo quando dizia que as nações não morrem quando seus soldados caem. Elas morrem apenas quando seu espírito é quebrado e se rende. É a primeira vez que ouço suas declarações públicas, ele está cada vez mais parecido com um líder. Ele, claro, deveria estar em uma monarquia constitucional, como na Inglaterra, e tirar os fanáticos do exército, do governo e especialmente da vida espiritual desse povo antigo de 93 milhões de pessoas, mas vamos voltar à China. Pequim há muito joga um jogo complicado. Por décadas comprou petróleo iraniano por quase nada
reconfigurando o Oriente Médio à sua maneira, observando a América sangrar em guerras intermináveis que literalmente não levaram a lugar nenhum e silenciosamente supondo que um dia eles herdarão o mundo inteiro. Bem, a Operação Fúria Épica simplesmente destruiu esse plano por completo. O que aconteceu? Por que os planos da China fracassaram? Por que não vamos mais fornecer armas para o Irã? Porque neste momento, o regime iraniano está à beira do colapso por causa do bloqueio. Pequim está vendo de 40% a 50% de seu fornecimento de petróleo ser cortado no Estreito de Hormuz, enquanto os Estados Unidos simplesmente saíram discretamente por outra porta. A assinatura de uma grande parceria de cooperação em defesa com a Indonésia coloca óleos e ativos americanos diretamente no Estreito de Malaca, o único e mais importante ponto de estrangulamento para Pequim. Assinaram em fevereiro e divulgaram alguns detalhes. Recentemente, nosso ministro da guerra, como o chamamos agora, também fez uma visita à Indonésia. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Acontece que os indonésios concordaram em bloquear a chamada reexportação de produtos chineses para que os chineses não possam. Ultimamente, eles usam este método. Trazem seus produtos para a Índia ou outros países, marcam como indonésios, transferem para outros contêineres e enviam aos Estados Unidos para vender. Além disso, a Indonésia removeu as restrições à importação de 99% dos produtos americanos e ainda a Indonésia se comprometeu a não vender para a China, ou seja, qualquer coisa que pudesse ser usada tanto para a guerra quanto para armamentos. Trump, antes da visita à China, que vai acontecer agora, sim, está formando uma coalizão. Eu diria até que já formou. Uma coalizão que inclui uma enorme quantidade de vizinhos da China. São Malásia, Camboja, Tailândia, Filipinas, agora Indonésia, criando assim um cordão comercial ao redor da China. Bem, o que a China tentou fazer em nossa, como dizemos, hemisfério, sim, hemisfério ocidental. Venezuela, Cuba, lá, Nicarágua, Panamá com o canal, sim, mas a China não conseguiu porque Trump, como dizem, interveio a tempo e atrapalhou todos os planos deles. Como Trump destruiu completamente as tentativas deles de fazer isso aqui, e ele, por assim dizer, está fazendo isso com bastante sucesso agora, bem debaixo do nariz deles. Então a China mudou um pouco a sua visão sobre como deve viver no mundo. Agora, desses países todos que eu mencionei, agora eles importam para cá sem tarifas café, cacau, borracha, especiarias, óleo de palma e coisas do tipo. A Indonésia, aliás, vai comprar gás americano no valor de 13,5 bilhões de dólares, o que para eles é uma quantia enorme. E provavelmente o mais importante, os Estados Unidos ganham acesso ao níquel, à bauxita e aos chamados metais de terras raras, como chamamos em russo. A China ficou paralisada, mas engoliu. A China ainda tem vizinhos e só a Coreia do Norte, então... Myanmar. Não consigo lembrar como se pronuncia Laos, então, e claro, a Rússia, sim, com quem eles têm relações como aliados. Ainda tem a Índia, mas ela oscila entre um lado e outro, então. Aliás, até o Vietnã voltou-se aos Estados Unidos. Todos os vizinhos têm medo da expansão chinesa, nem vou falar do Japão, bom, de Taiwan e da Coreia do Sul, que são praticamente nossos, né? A China está praticamente cercada por um anel de aliados dos Estados Unidos da América. A Índia, ao que parece, está assinando um acordo para comprar energia americana no valor de 500 bilhões de dólares, nem mais, nem menos. Correm rumores de que estariam se comprometendo a não comprar da Rússia. Se os Estados Unidos colocarem as mãos, assim, no petróleo e gás iranianos e, de fato, passarem a controlar o Estreito de Hormuz, então a Rússia terá dificuldade em encontrar compradores. A China, que compra, mas compra com um desconto de 40%, o que, claro, é péssimo para o orçamento da Rússia. O preço do petróleo sobe, mas eles recebem 40% a menos. E já está quase claro que o regime iraniano, que está desmoronando, só lhes resta uma saída. Eles podem se render com honra, porque se não fizerem isso, a segunda opção é que serão levados com honra para o necrotério. O regime iraniano está à beira de um colapso total. O bloqueio naval dos Estados Unidos está pressionando e enfraquecendo o regime iraniano como uma jiboia. E lembre-se de que esse regime já estava em agonia muito antes de cair a primeira bomba americana.
O real iraniano, a moeda deles, já havia perdido 60% do seu valor antes mesmo do início da Operação Fúria Épica. A inflação dos alimentos disparou para 105% ao ano, o desemprego estava entre 30% e 40% em termos reais. O regime já havia emitido sua maior nota da história de 10 milhões de reais apenas um mês depois de colocar em circulação a nota de 5 milhões de reais, porque o dinheiro vale tão pouco. O Fundo Monetário Internacional, ou FMI, em suas estimativas, previu que a inflação permaneceria acima de 40% durante todo o ano de 2026, e novamente isso foi antes mesmo de um único bombardeiro americano B-2 decolar de Diego Garcia. Agora, além desse desastre, ainda some uma guerra. Some as fábricas iranianas, instalações de energia, pontes, ferrovias, tudo completamente destruído. O setor petroquímico está funcionando talvez apenas com metade da sua capacidade. O regime já cortou o acesso à internet por 47 dias seguidos. O próprio Ministério das Telecomunicações deles reconheceu que isso custa à economia 4.050 milhões de dólares por dia. A arrecadação de impostos, que representa 43% da receita do governo, despencou. E agora, o bloqueio do Golfo Pérsico. Lembre-se, o Golfo Pérsico é responsável por 90% do comércio do Irã. A Marinha dos Estados Unidos o fechou nas primeiras 24 horas desse bloqueio. Nenhum navio ligado ao Irã conseguiu passar. Um canal vital foi completamente bloqueado. Lembre-se, o Irã se iludiu achando que fechar o Estreito de Hormuz era sua arma nuclear. Eles achavam que esse era o trunfo deles, certo? A última carta. Eles jogaram essa carta e então Trump viu as cartas deles e aumentou as apostas ao infinito. As forças navais dos Estados Unidos oficialmente e de forma eficaz bloquearam o Irã. Nós bloqueamos o bloqueio deles. O Golfo representa mais de 90% do comércio do Irã. A Arábia Saudita tem oleodutos terrestres de leste a oeste totalmente operacionais passando pelo Mar Vermelho. Assim, os países do Golfo diversificaram suas opções. Os Estados Unidos são exportadores líquidos de energia. O Irã não tem absolutamente nenhuma dessas alternativas. Então, o regime jogou sua chamada carta nuclear e eles perderam. Isso acabou sendo um grande fracasso para eles. E agora, senhoras e senhores, uma pequena pausa para rir. Vejam o que os putinoides escrevem e falam sobre os Estados Unidos e Trump, a quem eles, eu diria, constantemente chamam de capanga do Putin e seu agente Krasnov. Aqui está o eternamente bêbado, ou seja, Medvedev, também conhecido como Dimok, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, uma citação do Vesti.Russito. Pela frente de manhã, Trump tem o Irã, que não conseguiu conquistar, e pelas costas a oposição americana, que quer tirá-lo do poder, e o mais rápido possível. Cada movimento nesse tabuleiro cria uma situação próxima ao zugzwang. Traduzindo para o russo, zugzwang é quando qualquer movimento do jogador piora a situação. Ou seja, não importa o que você faça, sua situação só piora o tempo todo. Isso é sobre nós, sobre Trump. Agora então, Irina Alksnis, Irina Notícias, 8 de abril. O ataque ao Irã é uma aventura militar e política mal pensada e horrivelmente planejada. Ela, Irina, acha que é uma comandante militar. E segundo ela, os americanos sofreram perdas sérias. 13 pessoas. O Dom de Ferro israelense se mostrou cheio de falhas. Ok. E as monarquias do Golfo, então, as monarquias do Golfo também foram seriamente atingidas como aliadas dos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo foi atingido, todos sofreram. Em que bordel ela bebeu tanto a ponto disso estar acontecendo na cabeça dela? Rajab Saparov. Este é o Centro de Estudos do Irã Moderno, rádio. Você não vai acreditar no que vem agora. Komsomolskaya Pravda, de 9 de abril. Você consegue imaginar? Komsomolskaya Pravda, Komsomolskaya não pode ser verdade por definição? Bem, não importa. Então é assim, citação. Os Estados Unidos foram obrigados a concordar com o cessar-fogo. O quê? Ele sabe com certeza. Humilhou a América e reconheceu o papel crescente do Irã como um ator-chave na região. Ele está ou bêbado como Medvedev ou cheirando? Eu não sei o que ele está cheirando, talvez cola. Os europeus também não ficam atrás. Na Rússia, ao republicarem, podem fingir que é Der Spinger ou algo parecido. Mas isso saiu nas notícias russas, nos meios de comunicação, publicado em 10 de abril.
O CGRI, bem, o corpo sim se tornou o principal vencedor desta guerra. Acho que é hora de gritar "Ura" e jogar os chapéus para o alto. Ele sobreviveu aos ataques dos Estados Unidos e de Israel e ainda é capaz de realizar ataques precisos com mísseis. Ou seja, eles levam pancada na cara, mas às vezes aparecem, dão uma espetada rápida e se escondem de novo. E foram eles que venceram e o Spiegel está feliz, assim como toda a Rússia e a Ucrânia. Sim, então, o mesmo Spiegel continua escrevendo. O regime, de novo, não sei se isso é o Spiegel ou se são apenas invenções dos russos. O regime, supostamente tendo sofrido uma derrota esmagadora, dizem que o regime iraniano, sim, obrigou a superpotência Estados Unidos, ou seja, eles não sofreram derrota, ou seja, supostamente tendo sofrido, veja, uma derrota esmagadora, obrigou a superpotência Estados Unidos a negociar as condições de uma nova ordem regional nos interesses da República Islâmica. Bem, os judeus dizem assim, vocês... Margarita Simonian, bem, ela é simplesmente uma campeã. Então, na NTV, naquele mesmo abril, sim, esse é o show. E ele se desenvolve de acordo com as leis do show. É sobre as ações dos Estados Unidos no Irã. Mas o que isso significa, encantador amargo, ninguém entendeu. Eu acho que isso não significa absolutamente nada. Era só preciso preencher, bem, precisava escrever uma certa quantidade de letras ali, sim. Mais uma vez, no Inosmi está sendo amplamente divulgado no segmento russo algo supostamente escrito pela NetEase. Ok, pode ser uma publicação séria que eu nunca ouvi falar. O Irã mostrou ao mundo. Ou seja, talvez eles inventem algumas publicações ocidentais e depois supostamente escrevem algo lá e nós fazemos as traduções, né? O Irã mostrou ao mundo uma verdade simples. Em um conflito moderno, não vence quem tem mais porta-aviões nas imagens de satélite. Não é quem tem mais porta-aviões nas imagens de satélite. Ou seja, não mais porta-aviões, mas nas imagens de satélite, né? E sim quem não fica sem munição depois de um mês de combate. Meu Deus, como eles são todos burros. Continuando. A guerra com o Irã não foi um blitzkrieg. Não foi, não. Já faz 6 semanas que está acontecendo. Teherã escolheu o caminho da resposta assimétrica, envolvendo os americanos numa guerra de desgaste. Essa escolha acabou sendo fatal. Para quem? Para a reputação de superpotência. Ou seja, em 4 semanas destruíram todo o complexo militar industrial. Então, o país Irã, com 93 milhões de habitantes, e no final da 5ª semana bloquearam a economia. Isso não é blitzkrieg. E 4 anos na Ucrânia, isso é blitzkrieg ao mesmo tempo. Pronto, Malek Dudakov. Ele se apresenta como especialista em assuntos americanos. Está escrito Malek Dudakov, especialista em assuntos americanos, Vestnik Kavkazá. 13 de abril. A administração Trump enfrenta grande dificuldade. Aceitar as condições do Irã significa, de fato, reconhecer sua própria derrota. Sim, ele está certo. Se aceitarmos as condições do Irã, isso significa... Se a América aceitar as condições do Irã, isso significa derrota. Você está certo. Só que ninguém pretende aceitá-las. Bem, em geral, camarada Malek Dudakov, você está certo. O Vest.ru, citando o New Statesman, está sendo reproduzido na Federação Russa. A grande operação militar de Trump se transformou de uma tentativa de bloquear o potencial nuclear do Irã em uma tentativa de desbloquear a América. Estreito de Hormuz. Que bonito, não é? Bloquear o potencial nuclear, desbloquear o Estreito de Hormuz e restaurar a situação que existia antes do início da operação. Ou seja, os americanos agora sonham em restaurar a situação que existia antes do início da operação. A ditadura militar teocrática bombardeada começou. A ditadura militar teocrática é o Irã. E o que ela começou a fazer? Ela começou o colapso final do poder imperial dos Estados Unidos. Ou seja, dá a impressão de que o Irã voou até os Estados Unidos, destruiu completamente todo o exército, todas as fábricas que produziam, todos os depósitos. Sobraram apenas os depósitos subterrâneos, mais nada. E agora o colapso final do poder imperial dos Estados Unidos, acho que são essas as fantasias dele, né? O colapso final. Na verdade, pobre Rússia, não é à toa que dizem que as melhores mentes de lá já foram embora há muito tempo. A cada dia eles ficam mais fracos e nós estamos ficando obviamente mais fortes. E repito,
O cálculo aqui é extremamente simples: manter o bloqueio por tempo suficiente para que o regime simplesmente não consiga pagar ao CGRI ou ao Basij, suas estruturas de segurança. A falta de salário por 2 ou até 3 semanas e essas forças simplesmente vão embora. O regime, lembro, construiu sua legitimidade principalmente com base em apadrinhamento e subornos. E assim que o dinheiro acaba, a lealdade ao regime também acaba. Assim que o dinheiro acaba, os soldados desertam, fazem greve, vão para casa. E Como a história mostrou várias vezes, no momento em que o exército decide depor as armas, parar de atirar, o governo cai. Ao regime resta apenas cerca de 10 a 15% de apoio interno. Seus líderes não aparecem em público desde o início da guerra. Eles estão simplesmente assustados demais com aqueles ataques de alta precisão que destruíram seu programa nuclear. Esse não é um regime que está vencendo a guerra, mas sim tentando sobreviver nesta semana. E aqui estão os irmãos mais novos ucranianos aparecendo. Yakovenko, então, ou talvez primos mais velhos. Trump tomou claramente o rumo de uma aliança, de uma aproximação com a Rússia, de uma aliança com a Rússia. Ele e Putin falam a mesma língua. Ele e Putin têm valores em comum, uma visão comum do mundo. Mas nem todos os déspotas do planeta são tão performáticos e tão divertidos quanto Trump. Ele tem uma visão de política económica como a de, digamos, um nativo. Ele tem uma visão de política económica como a de, digamos, um nativo. Среднего Запада 19 века. Trump vai simular uma vitória. Ele vai fingir uma vitória onde ela não existe. Obrigado a vocês, engraçados, impotentes restos de dissidentes de cozinha alijados da vida. Alguns deles eram delatores, claro, e algum deles era simplesmente um agente assumido da KGB. O nome, como se diz, não mencionamos, mas todos sabemos. Agora voltou a ser honroso ser major, general ou tenente-coronel dessa organização dos torturadores. Antes eles eram intocáveis. Era vergonhoso se envolver com eles. Agora, nos programas de TV, eles são convidados e não têm vergonha de se apresentar. Olha, esse aqui dedurava escritores e aquele ali dedurava estudantes, olha só. E esse aqui, então, entregou o irmão, a irmã e todos os colegas de trabalho ou colegas de classe, tanto faz quem. Adoro eles, claro, sim. Bem, de acordo com o mandamento de Jesus Cristo, mas é um amor estranho que eu sinto por eles. Prometi contar sobre a China para vocês. E aí? O que os motivava no Império Celestial? Agora vocês vão entender. Mas se não tudo, quase tudo vai ficar claro. E então é aí que a China entra em cena. Pequim estava observando tudo isso com muita atenção e devo dizer, eles estavam simplesmente horrorizados. Quero dizer, basta olhar para esses dados, essa informação saiu literalmente hoje. O crescimento das exportações chinesas em março despencou, caindo para apenas 2,5%. Isso é uma queda em relação ao crescimento de 22% em janeiro e fevereiro, é uma desaceleração catastrófica. Os preços da gasolina na China já subiram 11% desde o início da guerra. Esse aumento de preços agora está afetando dezenas de milhões de empregos, especialmente nas indústrias química e de refino de petróleo da China. Lembre-se, a China recebe cerca de 45 a 50% do seu petróleo bruto importado através do Estreito de Hormuz. Só o Irã fornecia cerca de 11% de todo o petróleo importado pela China, e o bloqueio americano foi organizado de forma simplesmente genial. Ele não apenas para os navios que vão para os portos iranianos. Ela para qualquer navio que pagou a taxa de trânsito ao Irã ao passar por esse estreito. Então, basicamente, o fornecimento de petróleo para a China a partir do Golfo Pérsico é completamente interrompido, ou pelo menos severamente limitado. Por isso, Pequim acusou Washington de irresponsabilidade, perigo e imprudência. Um par de navios chineses tentou testar o bloqueio. Eles deram meia volta. Agora, a China realmente possui reservas estratégicas significativas, um pouco mais de 1 bilhão de barris, em depósitos. O que lhes dá, bem, alguns meses, 3 ou 4 meses de folga. Mas, como disse Steve Yates, pesquisador sênior da Fundação Heritage, a China, francamente, pela primeira vez, é forçada a escolher. Durante anos, eles jogaram dos dois lados. Eles recebiam petróleo americano e petróleo iraniano, mas agora não podem mais. E não podem porque Trump acabou de fazer um movimento que talvez tenha dado um checkmate permanente em Pequim no cenário internacional até o final deste século e além. Eu não concordo que foi apenas uma jogada. Essa partida está sendo jogada desde o primeiro dia de Trump, 47, e não desacelerou nem por um dia. Tudo o que Trump fez tinha como objetivo final conter a China.
Eu falei para vocês sobre a Indonésia, sim, no começo da nossa conversa, sobre o acordo comercial. E então, nós, os Estados Unidos, assinamos com esse maior país muçulmano do mundo, com o qual eu fico muito nervoso, porque a China está reprimindo os muçulmanos de forma muito dura. Aqui está um movimento genial que a maioria das pessoas simplesmente não percebe. Enquanto o mundo observava o Estreito de Hormuz, a administração Trump passou discretamente por outra porta. No dia 13 de abril, o ministro da Defesa, Pete Hegseth, assinou um grande acordo de cooperação em defesa com a Indonésia. O acordo inclui treinamento conjunto ampliado, sensores implantados, tecnologias americanas de vigilância integradas, treinamento conjunto de forças especiais e desenvolvimento de novos sistemas autônomos para operações marítimas e subaquáticas. E o que tudo isso significa? O Estreito de Malaca é uma passagem marítima estreita entre a Península Malaia e Sumatra, conectando o Oceano Índico ao Mar do Sul da China, e por ele passam diariamente cerca de 23 milhões de barris de petróleo. Então, isso representa 29% de todo o comércio mundial de petróleo transportado por via marítima, e quase metade desse fornecimento vai para onde? Para a China. Então, agora você entende o que aconteceu aqui. Em Hormuz, nós bloqueamos o fornecimento de petróleo do Golfo Pérsico para a China. No Estreito de Malaca, agora temos sensores, tecnologias de vigilância, forças combinadas e acesso para sobrevoos, o que basicamente permite que os olhos e os recursos americanos controlem outra grande artéria energética da China, Malaca. Um checkmate na geopolítica não ocorre com um golpe dramático, mas de modo silencioso e metálico, de forma metódica, pedaço por pedaço, até que numa manhã Xi Jinping acorda e percebe que o tabuleiro foi completamente reorganizado sob controle americano enquanto ele estava ocupado ameaçando Taiwan. Pois é. E provavelmente você quer entender o que aconteceu entre Trump e o Papa. Sim, então a minha análise sobre o Papa é que eles dois estão envolvidos em dois tipos de atividades completamente diferentes e eles não há nenhuma ligação, embora eu ache que eu poderia estabelecer uma. Mas neste momento Trump vê o Papa como em prejuízo disso e o Papa considera Trump um fomentador de guerra. Você espera que isso mude? Não sei. Mas essas duas entidades não precisam ter objetivos opostos, certo? Porque a América foi fundada no ideal de luta pela liberdade religiosa e nós tínhamos um regimento de batinas pretas, certo? Nós tínhamos pastores que pregavam na igreja e depois tiravam suas batinas e iam para o campo lutar ao lado dos colonos. E sabe, o Papa não precisa escolher entre a fé e os princípios bíblicos de um lado e apoiar a guerra do outro. O Papa tem muitas oportunidades de expressar sua opinião sobre o mal do regime, enquanto continua a clamar pela paz. Essas duas coisas não precisam ser... Mas eu não ouvi a opinião dele sobre o mal do regime iraniano. E você? Não, ele não fez isso, e isso é problemático. É exatamente por isso que eu acho que Donald Trump está absolutamente certo em criticar as ações do Papa aqui. E quanto a usar a imagem dele como Jesus? E o próprio Trump não fez isso, mas ele repassou isso. Agora isso foi removido, mas quando eu vi, pensei que isso não ajudaria em nada. Isso é mais do que simplesmente não ajudar. Isso é realmente ofensivo. Eu sou cristã. Isso me afetou e eu ainda sou apoiadora do Trump e acabei de escrever um artigo para o Washington Times criticando o Trump por causa disso, quando ele removeu isso das redes sociais. Então não tenho certeza se vou publicar ou não, mas veja, a comunidade evangélica ama Donald Trump e eles apoiam Donald Trump, mas eles... Você sabe, existem certos limites que não se deve ultrapassar e postar sua foto parecendo Jesus já é demais. Sim, mas isso foi algo mais do que apenas alguma coisa da Cheryl e, de novo, ele mesmo não fez isso, mas ele espalhou. E eu simplesmente acho que agora não é hora para nenhum tipo de leviandade de jeito nenhum. Certo, resumindo tudo isso, eu vejo uma centelha de esperança em relação a essa estratégia armênia do Pentágono, porque o Pentágono, obviamente, está liderando esse processo, mas eu acho que eles vão arrastar todos os 93 milhões de pessoas com eles e isso é muito complicado. Boyle, pergunta difícil. E você sabe, o problema aqui é que os membros da mídia e nossos chamados aliados europeus,
Eles, na verdade, eles quase trabalham do lado do regime. Eles estão do lado da liberdade e muito menos do lado do povo iraniano. Se a mídia começasse a ajudar e a contar a verdade aqui, e nossos aliados europeus realmente fizessem algo além de trabalhar contra a América e Israel, então talvez não precisaríamos chegar ao ponto que você acabou de descrever, onde todo o povo do Irã sofre com a crueldade desse regime. Vamos encerrar por aqui. A história de Trump com o Papa, não com o pai dele, vai se dissipar. Trump está certo no conteúdo, mas errado na forma como se expressou. O santo ou quase santo padre está absolutamente errado no conteúdo e, na verdade, se comportou como uma criança magoada. Eu não tenho medo de você. Bom, e por que ele deveria ter medo? Será que o Trump vai mandar uns capangas para acertar as contas com ele? Eu sei, esses valentões, como é que chamam, né? O Papa é o líder de 1 bilhão ou mais de católicos no mundo. Haverá consequências? Se isso continuar, talvez sim. Se isso acalmar, tipo, mais uma rodada, mais duas e acabar, aí vai ser esquecido e nada, absolutamente nada vai mudar. Tudo bem, senhores? Nos encontraremos quando surgirem novos acontecimentos e isso, posso prever, vai acontecer muito em breve. Quero dizer acontecimentos, porque na era do Trump os acontecimentos surgem como o vento. Até a próxima. Até mais.